Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouco polêmico, é um tema que levanta aí bastante dúvidas, às vezes até bastante medo entre as pessoas, que é a comunicação espiritual. Mas hoje a gente vai desmistificar um pouco sobre isso, né, tirar os tabus, trazer mais a realidade, né, da bruxa para essa prática que é muito comum, é muito mais comum do que a gente às vezes imagina. Então, vamos lá. Primeiro eu queria começar falando que você não é louca. Falar com os espíritos não é loucura. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma experiência espiritual, que, sei lá, sonhou com alguém que já morreu e pareceu muito realista, ou ouviu alguém chamando seu nome do nada, quando não tinha ninguém. Enfim, isso tudo são experiências comuns na maioria das pessoas, e aí a gente começa a questionar a nossa sanidade quando isso acontece. Mas isso não é nada incomum, na verdade, né? Isso não é loucura, isso não é nada sobrenatural, né? É uma coisa ancestral. É uma habilidade que a gente tem, que está vinculada à nossa intuição, nossas vivências. E isso já é praticado há muito, muito tempo pela humanidade, né? Desde os primórdios da humanidade existem registros de comunicação espiritual, né? Quando a gente vai estudar sobre as antigas civilizações, a Grécia Antiga, o Egito Antigo, todos eles tinham seus rituais, suas práticas de comunicação, e isso era muito usado, era normalizado, inclusive. Era muito comum quando alguém precisava tomar uma decisão importante, precisava saber o que ia acontecer, ir lá e consultar alguém que conseguia se comunicar com os espíritos, né? Independente da maneira que se fazia isso, cada povo tinha sua prática. Então hoje a gente ainda tem, né? A gente ainda consegue se comunicar, mas infelizmente isso seguiu dois caminhos que a gente já conversou, inclusive lá na aula de História da Bruxaria. Primeiro foi a demonização dessa prática, como uma prática associada a demônios, ao diabo, né? Que foi o que a igreja pintou para as pessoas ficarem com medo desse tipo de prática e se distanciarem da espiritualidade para que ficassem dependentes de um único líder religioso para poder ter acesso à espiritualidade. E o segundo caminho foi a popularização, a cultura pop, né? Porque ao longo do avanço aí da humanidade e da tecnologia, surgiu o cinema, surgiu as grandes obras hollywoodianas que sempre retratam essa comunicação com o mundo espiritual de uma forma macabra, né? De uma forma medonha, uma forma muito sobrenatural e perigosa até. Então, por conta por esses dois caminhos, né? A demonização, tanto pela igreja quanto pela mídia, a gente ficou com um medo, um cagaço, literalmente, de falar com o espírito, de ter contato com o espírito, e tem gente que prefere morrer do que ter um contato espiritual, né? E é importante a gente normalizar, porque já pode ter acontecido ou ainda vai acontecer na sua vida aí, ao longo das suas experiências, né? E é importante a gente normalizar para a gente não começar a ficar doida, achar que a gente está doida, ou ficar com muito medo, porque o medo é que desenvolve coisas piores. A gente até comentou na aula passada, né, de magia psíquica, que às vezes a coisa não era tudo isso, mas a gente ficou com tanto medo que a gente criou uma forma de pensamento que se materializou ali como um espírito negativo. Isso é muito comum. Então é importante a gente também desmistificar isso para a gente não ficar tratando como tabu e ficar gerando coisas na nossa cabeça que não é bem a realidade. E aí, eu trouxe aqui para a gente começar a falar disso
um resumo, né, dos tipos de categoria de espírito que existe, porque quando a gente fala espírito, geralmente a pessoa pensa ou é alguém morto, alguém que morreu, ou é um demônio, ou é um anjo, sei lá, no máximo a pessoa vai pensar ali que é um anjo. Mas existem muitas categorias de espírito que às vezes a gente não conhece, e aqui eu nem consegui colocar todas, né, porque são bastante mesmo. Então a gente começa pelos espíritos ancestrais, que são realmente os nossos antepassados, as pessoas que viveram antes da gente, seja da nossa família ou de uma geração muito anterior à nossa. Tem os guias e mentores, que aí envolve uma grande egrégora de espíritos, tem mentores de vários tipos diferentes, né? Quando a gente vai falar das religiões de matriz africana, eles têm várias egrégoras, né? Tem os mentores que são os caboclos, tem os mentores que são os marinheiros, as pombagiras, enfim, existe um monte de categoria de espíritos e cada um tem a sua própria sabedoria ali. Por isso que, dependendo do assunto, do momento, você vai falar e ter contato com espíritos diferentes. Tem os espíritos desencarnados, né, que são realmente as pessoas que morreram, que a gente conhece, a gente conheceu, ou que morreram recentemente aí. E não necessariamente eles são ancestrais, porque os espíritos ancestrais são espíritos muito sábios, que já aprenderam muito e receberam esse título de ancestral, né? O ancestral é um título, mas nem todo espírito desencarnado ele se torna um ancestral. E tem também os espíritos elementais, os espíritos da natureza, associado aos 4 elementos, associado ao planeta, né, à mãe natureza. E aí também são várias categorias, tem os espíritos da água, do ar, da terra e do fogo. E dentro desses 4 elementos tem muitos espíritos, né? E tem as egrégoras divinas, que são os deuses e as deusas de vários panteões diferentes também, depende muito da linha que você segue. Tem o panteão egípcio, o panteão grego, o panteão hindu, o panteão iorubá, tem muitos deuses e deusas. E tem os famosos espíritos obsessores ou espíritos perdidos, que são aqueles espíritos que desencarnaram, mas que por algum motivo continuam aqui buscando energia através das pessoas que estão vivas, né? Esses espíritos, eles podem estar fazendo isso de forma intencional, que eles fazem de propósito, ou eles podem estar fazendo sem saber também, porque eles não têm noção de que isso acontece, de que isso é ruim, né? Então, eles ficam aqui literalmente perdidos, sem saber o que fazer e acabam, sem querer, sugando a energia das pessoas ou até mesmo perturbando as pessoas, assombrando as pessoas, né? Isso é muito comum também. Então, esses são alguns dos espíritos, e por isso que a gente não pode já deduzir, quando a gente tem um contato espiritual, de que isso aí já é o demônio, e deduzir já que já é o pior. A gente precisa conhecer o básico, né, dessas categorias para saber minimamente distinguir com quem que você está se comunicando e também como você pode se comunicar da melhor maneira. Por que normalizar? Como eu falei no começo, é uma coisa natural, inerente das pessoas, principalmente as pessoas que têm mediunidade desenvolvida ou não, né? É um costume muito antigo e é uma prática humana. Se você é um ser humano, você está à mercê de ter esse tipo de comunicação, pelo menos alguma vez na sua vida. E aí a gente precisa romper com esse medo e também com a culpa, que está muito associado àquela questão da igreja, né, da demonização dessa prática, porque às vezes a gente até não tem medo, mas a gente não tem medo da comunicação, mas a gente tem medo
de estar pecando, de estar fazendo algo errado ao querer se comunicar, ao querer se aproximar do mundo espiritual, porque a gente ainda está presa ali na culpa cristã. Então, precisa observar também se o seu medo ele tem mais a ver com culpa do que com o próprio medo do espírito. E eu acho que o principal ponto aqui é retomar a confiança na intuição. Porque se você, toda vez que ouvir alguma coisa, de ter uma experiência, você começar a questionar a sua sanidade, você para de confiar em você, você para de confiar na sua intuição, você começa a ficar insegura consigo mesma, com a sua sabedoria interior. Então, você se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nessa comunicação, te traz essa segurança e essa confiança de que você pode levar a sua intuição em consideração e ouvir ela, porque ela tá certa. E tem uma questão também muito interessante que eu andei estudando recentemente em um workshop que eu participei com outra bruxa, que existe alguns teóricos, algumas teorias de que a bruxa ela tem esse contato com os espíritos porque ela tá entre os mundos. É como se a bruxa tivesse, entre aspas, meio viva e meio morta. Por isso que ela consegue se comunicar com os mortos, porque ela já teve alguma experiência na vida dela de quase morte, seja uma morte real ou uma morte simbólica, que afinou esse véu entre os dois mundos e ela consegue enxergar com mais facilidade. Quando eu falo enxergar, não é necessariamente ver o espírito na sua frente, né? Porque não é todo mundo que vê mesmo, isso é normal. Mas mesmo assim, você pode se comunicar por outros canais. Então, a bruxa, ela tem essa facilidade, ela tem esses canais mais desenvolvidos, porque ela esteve nesse limiar entre a vida e a morte, mesmo que seja uma morte simbólica. E quando que acontece essa morte simbólica? Quando a gente passa por um período muito difícil da nossa vida, um período em que você sofre muito, sei lá, você entra numa depressão profunda, você fica muito abalado emocionalmente, você perde alguém que você ama para a morte, literalmente, você entra ali num estado depressivo, né? Ou você sofre um trauma muito grande na sua vida, que de alguma forma corrompe ali, sabe, o seu emocional. Isso tudo são formas de você se aproximar do que a gente chama de morte dentro da bruxaria. Não necessariamente é a morte, morte. E pode ser também, às vezes você sofreu um acidente aí que foi por pouco que você se livrou de ir dessa para melhor. E aí você também desenvolve isso. Agora, como se comunicar? O que é mais comum é você ouvir ou você intuir na sua mente essa comunicação. Então, a maioria das vezes a gente está se comunicando com os espíritos através do pensamento. E às vezes a gente pensa que é só o nosso próprio pensamento criando coisas, né? Criando ideias, criando teorias, criando paranoias. Não necessariamente. Às vezes é algum espírito que está mandando essa frequência e você está captando de forma telepática, né? Que fala. Então, essa é a forma mais comum de você se comunicar, a forma que a maioria das pessoas se comunica e não percebe, né? E outra forma muito mais comum também é através dos sonhos. É muito normal você sonhar com gente que já morreu, seja pessoas que você conhece ou pessoas que você nunca viu na vida, que são espíritos desencarnados. E porque no sonho, né, quando a gente dorme, a gente tende a fazer viagens astrais, projeções astrais. O nosso corpo astral, ele se desprende do nosso corpo físico e ele vai para outros planos espirituais, seja para fazer algum tipo de trabalho, sem a gente saber mesmo, ou seja,
para perambular por aí também, né, às vezes a gente sai sem rumo quando a gente não tem domínio desse tipo de prática de projeção astral, porque é uma coisa que a gente faz sem consciência, até porque a gente está dormindo na hora que isso acontece. E nessas projeções você tem contato com espíritos também. Dentro da bruxaria, né, eu estou falando projeção astral, viagem astral, mas esses termos, eles são termos, inclusive, espíritas, né, do kardecismo. Mas dentro da bruxaria, a gente dá um outro nome para isso, que é o voo da bruxa. Quando a gente sai do nosso corpo, a gente viaja entre planos e se comunica e vive experiências astrais espirituais, isso chama voo da bruxa. E você pode fazer esse voo dormindo, né, como eu falei, mas também você pode fazer acordada. Você pode fazer de forma proposital e consciente. E aí você tem que entrar num estado meditativo, você tem que fazer todo um processo ali para entrar num estado que a gente chama de gnose, que é um estado de meditativo que você está quase em transe, ou em transe literalmente, para conseguir sair do corpo e ir para algum lugar. Mas é uma prática que requer muito exercício mesmo, tem que exercitar muito para conseguir fazer isso acordada, né? Muito mais comum fazer dormindo. Inclusive, quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, a espiritualidade, acontece muito isso de você sonhar, você viajar à noite, né? E às vezes até de uma forma desgovernada, descontrolada. Comigo acontecia muito no começo. Então é importante você desenvolver por isso também, para que você tenha um sono tranquilo e não fique viajando por aí, porque isso, querendo ou não, suga a nossa energia. Às vezes, quando a gente acorda, dormimos a noite inteira, tivemos vários sonhos malucos e acordamos cansadas, é porque provavelmente estava fazendo uma viagem astral. E nessa viagem você trocou energia com vários espíritos, ou você trabalhou também de forma espiritual no astral. Isso acontece muito com pessoas que têm um trabalho de cura, né? Um trabalho de auxiliar os outros, seja qualquer que seja o trabalho, não precisa ser necessariamente um trabalho espiritual, mas pode ser um trabalho de terapia, de medicina. É normal que quando essas pessoas dormem, elas continuam trabalhando no que a gente chama de astral, né? Curando espíritos que se aproximam que precisam de ajuda. E a gente faz isso sem saber. Mas além dos sonhos, que é o ambiente mais comum, você também pode se comunicar com os espíritos pela sua intuição, de forma intuitiva, pelo pensamento, como eu falei, de forma telepática, pelos oráculos, que é a forma também muito mais comum. Então, quando a gente está abrindo um oráculo, dependendo da sua crença, né? Mas é muito comum a gente receber a resposta ali de algum espírito. Mesmo que a gente não saiba quem, mesmo que a gente não tenha pedido para nenhum espírito específico, mas às vezes é um espírito que vai responder através do oráculo. Quando a gente olha para essa vertente espiritual, tem gente que não pensa assim, tem gente que acredita que o oráculo é só realmente uma leitura do seu inconsciente através de símbolos e arquétipos comuns a todo mundo. Isso também eu acredito nisso também. Mas eu acho que além disso também tem a parte espiritual, porque por mais que seja um baralho cheio de símbolos arquetípicos, né, o tarô, por exemplo, ainda assim eu preciso escolher a carta certa para aquela situação para conseguir ajudar a pessoa. Então, para mim, essa questão de eu escolher a carta que realmente vai falar com aquela pessoa é a parte mística, a parte espiritual do oráculo. E aí também tem outros meios que não são necessariamente a comunicação verbal, mas que ainda assim é uma comunicação, que são os sentidos do seu corpo, né? As sensações, na verdade, do seu corpo.
Porque, assim, o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Quando a gente tá sentindo dor, é porque o nosso corpo quer dizer que tem alguma coisa errada, que a gente precisa parar de fazer um esforço ali, porque a gente tá se sobrecarregando. Quando o nosso corpo tá rígido, também significa que a gente precisa relaxar, porque a gente está muito tenso, muito preocupado. Então, o nosso corpo fala. E isso também na comunicação espiritual é verdade. Então, às vezes você pode sentir arrepios, calafrios e até mesmo dores. Tem muitas bruxas que já me relataram que a comunicação é através de uma sensação física. Então, eu já ouvi de algumas bruxas que quando tem um espírito tentando se comunicar ou por perto, ela ouve um zumbido no ouvido. Tipo, tum, sabe aquele zumbido? Ela sabe que é um espírito. Ou quando tem uma outra lá que ela sente um arrepio na nuca, um calafrio na nuca. Teve uma outra que ela sabe, e não é nem no corpo, mas é no ambiente. Ela falou assim que ela sabe porque sempre que ela tem um espírito que ela se comunica na casa dela, que quando ela quer falar com ele, ele responde fazendo barulho na casa mesmo, tipo, fazendo estalos, assim, na casa, nos móveis, entendeu? Quando alguma coisa pega e estala por pressão energética. Então, já ouvi esse tipo de relato também de bruxas. Então, essa questão, assim, é importante observar, e é importante ter bastante autoconhecimento, inclusive, para você conseguir perceber quando isso acontece com você e se tem a ver com a sua comunicação espiritual. Outra forma também é essa voz interna, que ela é também uma forma de intuição, quando parece que alguém fala com você na sua cabeça, né? Não é uma coisa que você ouve com o seu ouvido, é uma coisa que você ouve com a sua cabeça. Até é difícil de explicar, né? Mas isso também é a voz interna, que pode ser uma comunicação espiritual. E a outra forma que se popularizou muito, né, são os sinais e os símbolos. Então, por exemplo, as sincronicidades que a gente vê por aí, sinais que o pessoal chama de sinais do universo, às vezes não é o universo todo que está falando com você, às vezes é aquele espírito ali que está mais próximo de você, que está tentando se comunicar. E aí, como que ele faz, né? Ah, você olha para o relógio exatamente na hora igual. Às vezes foi uma indução ali que ele fez você olhar para o relógio naquela hora, através da telepatia. Porque ali ele sabia que você ia perceber a hora igual e você ia se questionar o que aquela hora igual quer te dizer. E aí, gente, é importante a gente falar disso, né? Porque o pessoal pensa assim que o sinal das horas iguais tem um significado único para toda hora, assim. Não é assim que funciona. O pessoal procura lá no Google o que significa você ver 13h13 no relógio. E aí tem uma lista lá de todos os horários com significado. Gente, não é assim que funciona, né? Isso daí é muito individual de cada pessoa, porque isso vai depender do que você está vivendo no momento. Então, às vezes, você precisa de muita observação mesmo para perceber assim qual que é a minha maior questão nesse momento da minha vida e como que essa hora igual pode estar querendo falar comigo, o que que essa hora igual pode estar querendo me dizer. Esses sinais a gente precisa também ter um repertório para conseguir interpretar. Além do nosso autoconhecimento, é importante a gente ter um repertório sobre sinais e símbolos, ainda mais quando a gente fala de símbolo, porque sinal pode ser qualquer coisa. Agora, um símbolo é geralmente uma imagem arquetípica que representa algo que aí sim geralmente tem explicação ou estudos a respeito. Que nem quando você vê um animal, né, um inseto ali, que você acha que é um sinal. Você vê uma borboleta, você vê uma mariposa, uma joaninha. Então, isso é símbolo. Além de sinal, é símbolo, é os dois. E aí sim, quando a gente fala de simbologia,
Existem estudos e estudos de várias culturas. É mais comum que essas simbologias, principalmente do reino animal, bata em todas as culturas. Então é mais fácil de você interpretar. Quando você vê um bichinho ou quando você sonha com um bicho também, e aí sim faz sentido você buscar algumas referências, mas sempre buscando em fontes confiáveis. Você é o seu próprio oráculo. Você é o seu primeiro e principal oráculo. Se você tiver autoconhecimento e você se observar, se estudar, você não precisa de nenhuma outra ferramenta para conseguir se comunicar com os espíritos. Você não precisa de tarô, você não precisa de sinais, você não precisa de outras pessoas intermediando essa comunicação. Você mesma pode se comunicar. Só que isso requer nesse trabalho de autoconhecimento profundo, que às vezes a gente fica adiando, fica postergando, que é o que é o caminho, não tem outra forma, né? Então, quando eu falo para vocês terem um caderno para anotar as suas sensações, os seus sentimentos, para anotar o seu ciclo, né, o seu ciclo menstrual, para anotar a sua oscilação de humor, as suas sensações, isso tudo faz parte do autoconhecimento da bruxa, para ela conseguir entender o que ela está vivendo e como que a espiritualidade está se comunicando com ela. Cuidados e proteção que a gente tem que ter nessa comunicação espiritual ou nessa troca energética, seja ela de qualquer natureza. Isso aqui, gente, eu já falei para vocês várias vezes ao longo das nossas aulas, porque é realmente o básico de qualquer prática espiritual dentro da bruxaria, que é você, se você vai se dedicar à comunicação espiritual, independente da forma, se for uma meditação, se for um jogo de tarô, se for no seu próprio sonho, né, antes de dormir, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu campo, o seu círculo mágico de proteção com a intenção que você quer. Então, eu abro esse círculo com a intenção de me comunicar com espíritos de tal natureza. Você pode determinar a natureza do espírito, caso você não queira falar com qualquer espírito, né? Então, você estabelece as regras e os limites, porque lembra que você é a sua maior autoridade espiritual. Então, se você abre esse círculo e já determina o que você quer e o que você não quer, os espíritos eles têm que respeitar isso, entendeu? Você já determinou. E se por acaso você sentiu uma energia de um espírito que você não gosta, que você não se sente bem, você também tem autoridade de mandar ele embora. Então, as pessoas elas têm esse medo, esse receio de tipo, vai vir um espírito aqui e aí ele vai, sei lá, me possuir, vai possuir a minha casa, eu não vou saber o que fazer. Não, você vai fazer exatamente como você faria com uma visita indesejada. Você vai pegar e vai pedir para a pessoa se retirar, porque ela não é bem-vinda na sua casa. Entendeu? É simples. É como se fosse uma relação aqui entre duas pessoas vivas, só que a diferença é que é você e um ser espiritual, mas ele também tem que respeitar, né, o seu querer e os seus limites. Então você tem que estabelecer esses limites, né, falar com que tipo de espírito você vai se conectar. Então, assim, geralmente eu não determino o tipo de espírito, mas eu falo assim que eu permito somente espíritos que estejam dispostos a me guiar e me proteger. Espíritos, entre aspas, que me queiram bem, né? Não espíritos do bem, mas que me queiram bem. Porque bem e mal também é muito relativo, né? Quando a gente fala de bruxaria, não existe bem e mal, né? Existe situações e energias que podem fazer bem ou mal dependendo de cada momento. É que nem a natureza, gente. A natureza também, ela é boa e má, dependendo do momento ali, né? Ela pode ser boa quando ela tá nutrindo você, mas ela também pode ser má quando ela tá devastando alguma coisa que precisa
ser devastada, né? E isso também acontece com os espíritos. Então, a gente tem que entender que existem espíritos que vão nos ajudar ou nos atrapalhar. Isso independente se ele é bom ou mal. E aí a gente precisa desses limites. E aí depois, né? Vamos supor que você fez ali uma leitura de tarô, fez uma meditação. Depois que você finaliza, você precisa fechar esse campo. Então, você declarou que você abriu, você declara que você está fechando, para que esses espíritos não continuem tentando te acessar quando você já não quer mais falar com eles. Você está fazendo outra coisa da sua vida, foi trabalhar, foi estudar, foi sair, e aí o espírito está ali ainda tentando te conectar, te enchendo o saco, literalmente. Então você fala, ó, tô fechando aqui esse círculo, esse campo, acabou a nossa comunicação por agora, por hoje. Você fala, você comunica que você está encerrando. E aí, para não deixar nenhum resquício, né, ainda, faz uma limpeza e um aterramento. A limpeza, ela pode ser algo muito simples, como uma defumação com palo santo, com alguma erva. Você pode fazer também uma limpeza um pouco mais profunda com banho de ervas, se você tiver tempo para isso. E fazer uma prática de aterramento, pode ser simplesmente você beber ou comer alguma coisa. Isso aí já é uma grande prática de aterramento, por isso que eu sempre falo para vocês, tomem água depois que a gente faz uma prática aqui de meditação. Ou vocês podem também fazer uma visualização de que vocês estão realmente aterrando no chão. Eu acho que eu já fiz também aqui com vocês, quando você imagina que seu pé tá criando raízes e tá essas raízes penetrando no solo. Isso é uma prática de aterramento também. Ou você pode realmente, se você tiver condição, pisar na terra. Aí é o melhor dos mundos. Se você tiver uma grama, um quintal, você vai lá e pisa descalço na terra. Só o fato de estar pisando ali já é um aterramento. Fazendo isso aqui, que é o básico, você já consegue se proteger o suficiente para explorar sua comunicação espiritual sem medo, sem preocupação e de uma forma bem segura. Aqui eu deixei também as referências bibliográficas da aula e também fica aí como dica caso vocês queiram se aprofundar nesse estudo da comunicação espiritual.